Boa noite. Iniciamos aqui então um resumo agora dos nossos 2 vídeos falando de filosofia da educação cristã, ok? Então nós vimos que filosofia é a fonte, a razão das ideias e razão e explicação do que por que alguém faz algo ou os princípios que irão dirigir a realização dessas ideias, ok? Então nisso consiste filosofia. Para o cristão, a razão de fazer algo é o amor a Jesus, né? Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Vimos também que, biblicamente, entendemos que existem 2 filosofias básicas, uma centrada no homem, nos valores do homem, que é o humanismo, outra fundamentada em Cristo, que é o cristianismo. E nós baseamos isso em Tiago 3, 13 e 17 e 1 Coríntios 3, 11, certo? Vimos também que o humanismo é a divindade do homem, e isso, o humanismo, ele promove o existencialismo, ele promove o comunismo, o evolucionismo. Essas são as ideias que o humanismo carrega em si. O cristianismo coloca Cristo como fonte e revelação do poder. São perspectivas opostas entre si, certo? Nós vimos também que o porquê de educação cristã é a sua filosofia, né? Por que eu faço isso? E a filosofia cristã é obedecer os mandamentos da palavra de Deus a partir do nosso amor por Jesus. Essa é a minha filosofia bíblica cristã para a educação. E também vimos que a filosofia educacional de uma geração será a filosofia do próximo governo, né? Da próxima geração. Então, portanto, filosofia, o porquê, deve ser a base para definir a metodologia, que é o como, e o currículo do sistema educacional, que é o que, de forma a ser eficaz, né, e consistente. Isso nós também percebemos em 1 Coríntios 3,11. Eu deixo esses versículos e espero que você vá consultá-los. Eu aqui, para nós sermos rápidos, eu não pretendo lê-los. Ok? Assim, então, numa filosofia de educação cristã, o currículo visa a exaltação do Senhor em cada área do conhecimento. E a metodologia é um meio, baseada nos métodos do Mestre Jesus Cristo, de uma forma pessoal. Então, qual seria a metodologia aplicada numa educação cristã? Eu creio, e eu aplico, e eu julgo ser o método indutivo. Porque criança não aprende sozinha. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, portanto, esse é o método, este é o como eu vou ensinar. Eu não vou usar metodologias como o construtivismo, que eu trago algo e deixo a criança aprender sozinha, e aí vou deixando ela pensar e descobrir e ir e viajar, né, pelo universo afora. Não, em Deus há um ensino, há um como fazer esse processo de ensino. Então, o método indutivo é o método aplicado dentro de uma filosofia de educação cristã, dentro de uma escola cristã, ok? Portanto, então, uma das estratégias fortes do humanismo é ele compartimentar o conhecimento, separando o processo de educação, né? Todos em várias partes, descaracterizando assim o plano de Deus e o seu propósito para a criação. Então, viu a diferença? Ele descompartilha, ele mistura, ele não traz nada junto. Né? Então, isso é o humanismo. É para exatamente confundir, né? Não é para ensinar. E, portanto, então, entender o sentido bíblico da educação é essencial para não ser confundido com a visão humanista. Né? E o que alguém crê sobre Deus, sobre o homem, sobre o governo, configura muito de sua filosofia de educação. Né? Aí, Provérbios 27, 3 fala assim, como imagina na sua alma, assim é. Então, como que você
está firmado, em cima de quais princípios você está firmado, em quais verdades você está firmado, para fundamentar a sua filosofia de vida, ok? Então, portanto, toda filosofia de governo é sustentada por uma filosofia de educação. Então, nós temos que nos fundamentar em buscar Cristo, né? E não separar, como muitas vezes temos separado, o sagrado do secular, fazendo essa dicotomia. Não existe. Tudo para Deus é sagrado. Ensinar é sagrado, né? Então, nós temos que ter essa visão, né? E aí nós vamos saber sobre qual autoridade esse professor está ensinando. Sobre a autoridade bíblica cristã, fundamentado na palavra de Deus, ou sobre fundamentos humanistas, fundamentados nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias divagações, né? No seu existencialismo, no seu comunismo, no seu evolucionismo, no que esse professor está firmado. Amém, queridos? Espero que tenha sido útil para você essa explicação. E até uma próxima vez.